Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus por esta oportunidade. O Senhor Deus nos concede estar na sua casa, na sua presença. E hoje foi o dia escolhido para que eu viesse ministrar a palavra junto à igreja. E eu confesso que, embora o meu corpo, a minha carne, ela esteja trêmula, embora eu tenha incertezas na minha mente, contudo a minha alma se alegra, o meu espírito transborda, porque eu sei que as misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida. Eu posso visualizar, eu posso ver as promessas do Senhor se realizando na minha vida, não porque eu consigo, não porque eu sei ou porque eu posso, mas porque a misericórdia de Deus está na minha vida. Eu me lembrei hoje daquele lugarzinho onde a irmã Luzinete ficava, e uma semana antes dela ser internada, a irmã Luzinete começou uma campanha pela minha vida, para que Deus me levantasse no ministério. Desde então Deus tem falado comigo. Eu conheço as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas eu me coloquei nas mãos de Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero agradecer aquele que me convidou, irmão presbítero, irmão Rogério, a liderança da quinta-feira da vitória, ao pastor que aceitou que nós estivéssemos aqui, aos obreiros que oraram por nós, que torceram por nós, toda a igreja que se dispôs a me ouvir. Vamos fazer a leitura do tema que nos está proposto ali, fixando os olhos no Senhor, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Eu quero ler com os irmãos a partir do 16, 17 e também o 18. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? Tome só assento, por gentileza. Por um breve período eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu confesso que eu meditei muito nessa palavra. Duas pessoas na minha vida tiraram o meu sono, tiraram o meu sono. A primeira foi a minha filha quando nasceu, e ela ficou internada, ela ficou na UTI neonatal, e ali eu fiquei 5 dias, onde eu dormia um pouquinho, e o outro pouquinho eu falava com Deus, pedia que Deus me ajudasse. E a segunda pessoa que tirou o meu sono foi o presbítero irmão Rogério. Infelizmente ele não está aqui agora, vim brigar com ele, mas desde que ele me chamou, a cada minuto eu tenho meditado nessa palavra, e tenho pedido ao Senhor que Ele me ajude, que Ele me auxilie, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem até nós, e nós precisamos tirar alguns exemplos, alguns ensinamentos, para que ela não seja fútil, para que ela não passe vazia. Sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, sabemos que ela traz a vida, que ela traz a saúde, que ela gera em nós esperança, que ela gera em nós fé. Então, preocupado com essas coisas, eu meditei muito nessa palavra, fixando os olhos no Senhor. Nós sabemos que o tempo que nós vivemos, o dia passa muito rápido, não parece que tem mais de 24 horas. A mulher já levanta de manhã, tem os seus afazeres da casa, serviço doméstico, ela faz o café, ela serve os seus filhos, ela lava a louça da janta, ela bota a roupa para lavar, já se prepara para fazer o almoço. Aí à tarde ela tem algo para fazer, ela vai ao centro, vai pagar os boletos, e à noite ela vem para a igreja. Mas às vezes nós passamos o dia todo e não tiramos um período para falar com o Senhor. Passamos o dia todo com apenas uma oração, aquela oração simples de manhã, ou aquela oração do meio-dia. Eu falo isso porque às vezes acontece isso comigo. Nós passamos correndo o nosso dia todo, chega a noite, nós já estamos exaustos, já estamos cansados. Passou-se o dia e de repente nós não olhamos para Jesus. Sabemos que
ao jovem, ao adolescente, já desde muito cedo há o compromisso. O jovem, ele precisa estudar, ele precisa adentrar no mercado de trabalho, então ele precisa ir com muito afinco, com muita dedicação às coisas do nosso mundo, do nosso dia a dia, né? Então passa o tempo e de repente nós não conseguimos olhar para Jesus. Passa o tempo e nós estamos ocupados com os fazeres do dia a dia. E existe uma história contada que um pastor, ele tinha sua igreja, a qual ele dirigia, e devido às lutas, né, devido às dificuldades, à perseguição, ele foi desfalecendo, ele foi desanimando, e ele foi entrando numa depressão, numa tristeza, numa angústia muito grande. As pessoas que rodeavam ele já podiam contemplar que ele já não era mais a mesma pessoa. E a sua mulher, muito sábia, um dia pela manhã, ela se levantou e botou uma roupa preta, simbolizando o luto, uma perda. E aí o esposo levanta também e fala: tu vai sair, tu vai no shopping? E ela fala: não, eu estou de luto. E aí o marido pergunta: mas quem morreu? Quem foi que faleceu? Quem que morreu? Ela fala assim: ó, Deus morreu. Aí esse pastor prontamente ele fala: não tem como, Deus não pode morrer. Deus, ele é o meu e o teu sustento. Como é que o meu Deus vai morrer? É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta de manhã, Ele que bota alegria no meu coração, Ele que me desperta. A minha esperança está em Deus, esse pastor falava. E aquela mulher falou assim: ó, então por que tu está desanimado? Por que tu quer desistir? Se tu tem um Deus que peleja por ti todos os dias. E nós tiramos esse conselho dessa história. E eu preocupado, né, em trazer uma palavra para os irmãos que pudesse adentrar nosso âmbito, que nós pudéssemos tirarmos algumas lições. E nós íamos conhecer através da epístola aos Coríntios, e que naquele momento, naquela ocasião onde Paulo escreve à igreja, havia alguns problemas, né? Havia algumas dificuldades. A Bíblia nos revela que havia separação na igreja, que havia pecado no meio da igreja, havia confusão, e ali levantou-se falsos líderes, ou seja, líderes religiosos da época, queriam gerar divisão dentro da igreja, queriam tirar a atenção daquele povo, queriam fazer com que aquele povo não olhasse mais para Jesus. Então Paulo escreve a epístola aos Coríntios. Eu quero voltar um pouquinho a história, eu quero conversar com os irmãos, como é que chegou aqui, quem que era Paulo, é este a quem dá esse conselho, é este a quem escreve aos Coríntios. E como era a comunidade de Corinto? Como era a igreja de Corinto? Por que Paulo escrevia isso? Eu fiz um esboço aqui porque a primeira vez não é fácil. A gente não sabe o que vai acontecer. A Bíblia nos revela que Paulo, ele era judeu, ele era fariseu, então ele conhecia a Bíblia judaica, ele conhecia a lei. E ele foi o homem escolhido pelo Sinédrio para perseguir uma nova seita, uma nova religião que havia se levantado. Essa religião, eles seguiam Jesus Cristo, e eles pregavam que não era mais através da lei, não era mais através da obediência que você vinha a Cristo, que você podia ser salvo, mas que havia alguém que havia morrido numa cruz, que havia dado a salvação a todos, aos gentios, aos escravos e não só mais aos judeus. Então a Bíblia relata que Paulo, ele tornou-se um perseguidor do cristianismo. Ele passou a perseguir a Cristo, ele passou a perseguir os cristãos, aquilo que Cristo representava. E numa determinada ocasião, a Bíblia fala que Paulo, respirando ainda ameaças de morte, ele tem um encontro com Jesus. Paulo, ele tinha afinco, ele tinha êxito naquilo que ele fazia. Ele entrava nas sinagogas, nas igrejas, e ali ele prendia as pessoas, ele as condenava, ele as torturava, agredia. E esse homem a quem perseguia Jesus, ele teve um encontro com Jesus. No caminho em Damasco, a Bíblia fala que o próprio Jesus aparece a Paulo
e o confronta. Ele fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo não conhecia Jesus. Mas nessa ocasião, eu acredito, eu tenho certeza, que foi a ocasião a qual Deus separou para mudar a vida de Paulo. A Bíblia não fala se o próprio Jesus perguntou se ele queria seguir. A Bíblia não relata se houve alguma indagação, se houve pedido de perdão. Mas a Bíblia relata que Paulo ficou cego, teve os seus olhos fechados, tampados, sob escamas, e ali ele perdeu a visão. Mas a gente lendo ali em Atos 9, que começa a contar a história de Paulo, nós vimos que naquele momento em que ele perdeu a sua visão física, o próprio Jesus abriu a sua visão espiritual. Porque Jesus aparece a Ananias e fala: ó, vai à rua esquerda, direita, na casa de Judas, que lá vai ter um homem chamado Saulo de Tarso. E o mesmo Jesus, ele já revela a Paulo que Ananias iria ver. Então nós vemos que quando Paulo tem um encontro com Jesus, apesar do seu físico estar agredido, apesar da sua visão estar corrompida, a sua alma já está olhando para Jesus. O Senhor já se revela a Paulo, ele já sabia que Ananias viria ali. Então Ananias vem, temoroso, e aí Jesus fala assim para Ananias: vai, porque Paulo é para mim um vaso valioso. Independente do que ele tem feito, do que ele fez, a partir de agora, é importante que você vá lá e olhe para o Paulo. Porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer, o quanto ele vai padecer por amor a mim. Então Ananias vai lá, ora. Paulo, ele tem a sua visão restaurada, e ali ele fica em Damasco, já começa a dar fruto, já começa a pregar sobre o Jesus que libertou ele, sobre o Jesus que deu a visão para ele. E a Bíblia fala que ele vai à Arábia, e ali ele fica por um período de 3 anos. Eu estive aqui na quinta-feira passada, eu fiquei atento à pregação da jovem Débora, e eu aprendi muita coisa que eu vou falar com vocês aqui, que eu aprendi com ela, glória a Deus. E ali ele fica por um período, e eu posso aprender que naquele período houve muito confronto. Eu acredito que, apesar de Jesus ter libertado ele, havia dentro dele muitos confrontos, muitas dúvidas, porque Paulo, ele tinha uma certeza, desde quando ele nasceu, ele estudava ali. Então, no entendimento dele, no seu coração, havia muitas verdades, e Paulo precisava deixar tudo isso para trás para seguir Jesus. Aquilo que ele era, até o seu nome foi mudado. Como um desertor para sua família, como um traidor, acredito que ele teve que deixar muitos na sua casa, que ele teve que deixar a sua própria casa, que ele perdeu até o respeito das pessoas, mas ele decide seguir a Cristo, ele decide continuar na caminhada. Então ele volta a Damasco, então ele vai até Jerusalém, porque em Damasco ele é perseguido pelos judeus. Em Jerusalém ele vai se encontrar com os discípulos de Jesus, e a Bíblia fala que com medo os discípulos não abraçam ele, não acatam ele, até que Barnabé decide dar uma oportunidade para ele. Então Barnabé apresenta ele aos discípulos, e ali Paulo se reúne. E pesquisando aí eu vejo que no Google, que Paulo volta a Tarso, e ali ele fica um grande período, mais ou menos 10 anos, foi o que eu entendi. E isso nos mostra que, embora o Senhor venha nos chamar, embora Ele venha nos libertar, nós temos que respeitar o tempo de Deus para a nossa vida. Às vezes nós ansiamos as coisas, desejamos delas e queremos que ela venha de repente, que ela venha no nosso tempo, mas a própria história de Paulo vai nos mostrar que nós temos que aguardar o tempo de Deus. Então, após esse longo período no anonimato, Barnabé chama Paulo para uma viagem missionária, e Paulo caminha com Barnabé, e ali Deus faz maravilhas e milagres. O reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai sendo manifestado na vida de Paulo, e Paulo está feliz, está dando certo, até que eles voltam para Antioquia, ali eles firmam a primeira igreja internacional, o ministério de Jesus Cristo.
em Antioquia. E Paulo e Barnabé se desentendem por alguma ocasião. Então Paulo sai a sua segunda viagem missionária, agora sozinho, com Silas, aliás. E então Paulo chega à cidade de Corinto. A Débora me falou que Corinto é a capital da Caia, cidade de densidade populacional muito grande, mais ou menos 300 mil pessoas, e uma região muito importante naquela época. Então Paulo vê ali um potencial para que o Evangelho, para que o reino de Deus venha crescer, venha fluir. E ali ele, como ele sempre faz, ele entra nas sinagogas, vai pregar aos judeus. E como sempre acontece, ele é rejeitado. Então Paulo sai da sinagoga, sai das igrejas e vai até o mercado, onde ali há muito fluxo de pessoas. O mercado, ele vê também um potencial para fazer algo para Deus, porque o cristão, embora ele não tenha muitos dons, muitos talentos, ele precisa aceitar o chamado de Deus. Embora ele não se sinta confiante, embora às vezes as adversidades o impedem de fazer alguma coisa, ele precisa aceitar o chamado de Deus. E é isso que Paulo faz. Ali ele monta a sua tenda e faz o seu ofício, né? Ele vende tendas de couro. E ele conhece ali Priscila e Áquila, são os primeiros cooperadores da igreja de Corinto. Aquela cidade que recebe os jogos de Corinto, que é uma cidade portuária de muitos templos de deuses, agora tem uma comunidade pequena, que ela é feita de escravos, feita de gente simples, trabalhador, mas é uma comunidade que vem crescendo e vem dando certo. E essa comunidade vem aceitando gente de todos os tipos, ricos, pobres. E Paulo continua a sua caminhada. Paulo institui ali a sua igreja, deixa ali os servos de Deus para cuidar da igreja e segue a sua caminhada. Pouco tempo depois, ele tem uma notícia. A igreja de Corinto, ela enfrenta problemas. A igreja de Corinto, ela enfrenta dificuldade. As pessoas já não sabem quem elas estão seguindo. Se elas seguem a Paulo, se elas seguem a Pedro, se elas seguem a Jesus Cristo. Há muita divisão na igreja de Corinto. E aí Paulo escreve uma carta. Há muito pecado também na igreja de Corinto. As pessoas falam: Jesus me libertou, Jesus me salvou, então eu posso todas as coisas, posso viver no pecado, Ele pagou um preço por mim. Aí Paulo se preocupa, escreve uma carta de correção e envia a Corinto. E a Bíblia fala que aquela carta ela gera mais divisão. E o Paulo volta a visitar aquela igreja. E ali a Bíblia nos relata que aquela visita é uma visita dolorosa, uma visita conturbada. Então Paulo segue sua viagem para a Macedônia. E na Macedônia ele escreve mais uma carta. Nessa carta ele procura reatar, né, o carinho, o amor da igreja de Corinto. E aí nós chegamos no capítulo 4 de 2 Coríntios, aonde Paulo se preocupa em defender o seu apostolado. A Bíblia nos relata que ali levanta falsos líderes e falam que as pessoas não deviam ouvir o que Paulo está falando. As pessoas não deviam dar atenção para aquele homem, porque Paulo não caminhou com Cristo, porque Paulo não foi um dos 12 a quem Jesus levantou. E pior do que isso, Paulo é um homem que sofre, Paulo é um homem que padece. E aí Paulo, preocupado em defender o seu apostolado, preocupado com a igreja de Corinto, ele escreve algumas palavras para a sua autodefesa, mas também para encorajar os crentes de Corinto. E nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7. Enquanto os líderes falam assim, Paulo não é homem de Deus porque ele sofre, Paulo não é homem de Deus porque ele é perseguido, Paulo não é homem de Deus porque ele padece, porque ele é agredido. E aí ele fala assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder de Deus, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Então enquanto
Eles querem atacar a Paulo e dizer: ó, Paulo, tu não é um homem de Deus, tu não é cheio de Deus. Paulo, ao invés de se defender e dizer: eu sou cheio de Deus, foi o próprio Jesus ressurreto que me chamou e abriu a minha visão. Não, Paulo faz diferente, ele faz alusão a Jesus. Ele aponta para Jesus. Ele fala o seguinte: eu não tenho importância, o que tem importância é o que vive dentro de mim. Ele faz referência ao vaso de barro, porque naquela época não existia Pix, não existia esse valor digital, não existia moeda digital, não existia transferência bancária. Tudo que tinha de valor era colocado em algum lugar. As moedas, o ouro, era colocado em vasos de barro. Eu vou falar aqui porque nós somos tudo entre amigos. Lá em casa, quando eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu vou lá e boto num lugarzinho bem simples, que eu pensei: se o ladrão está aqui, não vai procurar aqui. Eu boto dentro de uma xícara, boto dentro de uma meia, boto dentro de uma caixa de sapato, porque o que importa é o que está dentro, e não a caixa, não a embalagem. Então Paulo fala assim, ó: o que importa é o que está dentro de mim. O que está dentro da vida de Paulo? Jesus Cristo, a quem ele prega. O que está dentro da vida de Paulo? A certeza da salvação, a qual Deus colocou no coração dele. Então ele continua, ele fala que o poder não é dele, quem tem que ser exaltado é Jesus. No versículo 8 ele fala assim, ó: eu sofro, mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo sabia que o sofrimento que ele tinha, que ele sofria, servia para que a fé dele fosse acrescentada. Embora ele fosse açoitado, ele fosse perseguido, ele sabia que o Senhor em todo o tempo sustentaria ele. Aquele sofrimento, ele tinha uma finalidade: para que ele viesse conhecer melhor a Jesus. E assim é na minha e na tua vida. É fato, é simples. Quando a gente está tudo bem, a pessoa vem assim: ó, irmão Timóteo, está tudo bem? Está tudo bem, a gente fala, está tudo bem. Estou trabalhando, a minha filha está com saúde, está tudo bem na minha casa. Mas quando está ruim, a gente já consegue identificar. Irmão Timóteo, está tudo bem? A gente fala assim, ó: está nas mãos de Deus. Porque nós não temos mais o domínio, nós não temos mais o controle. Aí nós coloquemos na mão de Deus. Então Paulo sabia que o sofrimento e a dificuldade que ele passava servia para que ele viesse conhecer mais a Deus. E ele continua, ele fala por que ele sofre, trazendo, no versículo 10 mesmo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim que nós que vivamos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então Paulo sabia que o sofrimento dele era necessário para que houvesse um lugar para que Jesus entrasse na vida dele. Foi assim com o apóstolo Pedro. Lucas, capítulo 24, versículo 31, ele nos registra uma história que os discípulos estavam reunidos e havia uma discussão para ver quem que era o maior no reino dos céus, para ver quem se assentaria ao lado de Jesus. E aí Pedro se mostra o primeiro. Ele fala: dentro aqui os teus irmãos, eu sou o que mais te ama. Aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, o diabo veio ter comigo e pediu para testar a sua fé, e eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando tu se converter, tu vai e prega aos teus irmãos. Então era necessário que Pedro sofresse o que ele havia de sofrer. Nós sabemos que a história é que Pedro vem atrás de Jesus, e ele é aborrecido, ele fica transtornado, mas era necessário que Pedro padecesse aquela dificuldade, para que ele se humilhasse e reconhecesse que ele dependia de Deus, que ele precisava mais de Deus. E Paulo prega que o sofrimento que ele sofre serve para que ele venha abrir mão daquilo que ele acredita, para que ele venha abrir mão daquilo que ele confia, e para que ele venha confiar mais em Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 16, onde nós lemos, Paulo ele fala por que ele não desanima, por que ele não para na caminhada. Ele fala assim, ó: por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Paulo sofria agressões, humilhações, mas ele sabia que tudo aquilo era passageiro. Tudo aquilo cooperava para que ele chegasse mais perto de Deus. Ele sabia que, embora ele fosse agredido no corpo dele, ele fosse humilhado, tudo isso cooperava para que ele chegasse mais perto de Deus, para que ele depositasse a sua fé em Deus. Era necessário que o corpo dele fosse agredido. Era necessário que ele padecesse tribulações, para que ele pudesse confiar mais em Deus. E contudo, embora ele tivesse doenças, embora ele tivesse dificuldade, o Senhor cuidava dele. E é assim conosco, não é mesmo? Às vezes nós nos encontramos situações, momentos em que nós nos aborrecemos. O nosso corpo, a nossa mente é agredida. Nós não sabemos o motivo, mas Paulo explica aqui. Era para que ele chegasse mais perto de Deus. Ele fala assim, ainda mais no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. O que Paulo vai dizer que é leve e momentânea tribulação? 23, aliás, perdão. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Eles sofrem em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia cuidado de todas as igrejas. Então Paulo, ele cita essa ocasião como pequena e momentânea, porque Paulo já sabia em seu entendimento que a sua vitória era no céu em Cristo Jesus. Nós temos exemplos aqui na igreja de pessoas que tiveram perdas grandes. Eu quero citar aqui com todo respeito, eu vi o irmão Kleber, aqui tem irmão Kleber. Por muitas vezes nós ouvimos ali no grupo da família: orem pela Giza, ela foi desenganada. Orem pela Giza, ela está entubada. Orem pela Giza, ela está sedada. Essa ocasião de muita tristeza, de muita angústia, se tornou pouco, se tornou pequeno. Porque hoje nós vemos o irmão Kleber e a irmã Giza adorando a Deus, porque eles têm a convicção que, embora o corpo dele exterior venha sofrer, contudo o seu espírito se renova a cada dia. Embora ele venha padecer dificuldade, embora ele venha padecer sofrimento, contudo o Senhor o sustenta em tudo, contudo o Senhor os mantém de pé. E por isso Paulo fala à igreja de Corinto: por isso que nós não desfalecemos. Porque primeiro, o nosso corpo interior, ele se renova, e ele tem certeza que esse sofrimento pequeno que ele passa aqui vai produzir nele um eterno peso de glória. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples para nós entender sobre o sofrimento e sobre a glória. Toda mulher, a maioria delas, após casar, ela tem um objetivo, que é ter um filho, instituir uma família.
E ali os dois entram num consenso, o marido e a mulher, e a mulher engravida. E a mãe fala assim, ó: se prepara, se tiver parto normal, tu vai sofrer. E a mulher já tem isso na mente dela, que ela vai sofrer. Então inicia-se o pré-natal e ela segue feliz da vida, segue contente, até que chega o período, o prazo em que a criança tem que nascer. Então ela vai para o hospital, para a maternidade com o seu marido. E ali começa um pouco de sofrimento. Eu sei porque eu presenciei o parto da minha esposa. Nós ficamos 12 horas caminhando no hospital. E eu sei que ela sofreu e ela padeceu. Eu caminhei com ela, também sofri, mas ela sofreu mais. E a mulher inicia ali as contrações de parto. Primeiro elas vêm em tempo. E aquelas dores são horríveis, que as mulheres registram que é a pior dor do mundo. E aquelas dores vão intensificando e vão aumentando. E chega um momento em que aquela dor já é insuportável. As contrações são mais frequentes, a mulher já entra em desespero. Ela vai lá para o chuveiro tomar banho para ajudar na dilatação. E demora. E ela vira para o marido e fala assim, ó: eu nunca mais vou ter filho. Tu não chega nem perto de mim. Nunca mais eu vou ter filho, eu nunca mais vou passar por isso. Mas então, aquele breve período passa. E a criança nasce. E ela pega a criança na mão. E ela fala assim, ó: valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento. Valeu a pena toda a dor. Porque aqui está a glória. Aqui está a vitória, a alegria. Uma criança saudável, uma criança. Aquela vida, aquela criança renova as forças daquela mulher. E se bobear dentro de 2, 3 anos, ela quer ter mais um filho. Esse é o exemplo para uma momentânea dor, mas que gera em nós um peso de glória. Embora eu e você venhamos passar por dificuldade, embora por amor a Cristo eu e você tenhamos que abrir mão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós almejamos, embora eu e você venhamos padecer doença, embora eu e você venhamos padecer sofrimento, solidão, tristeza, nós temos uma certeza de um dia morar com o Senhor. E essa é a nossa maior vitória, essa convicção. Existe um contraste muito grande, uma grande dor, uma grande perda, mas comparado ao céu de glória não é nada. Era isso que Paulo falava para a igreja de Corinto: vocês não devem desanimar. A perseguição que vocês vão sofrer, a perseguição que a igreja primitiva sofria, não é comparado ao céu de glória. Foi como a irmã Débora falou: nós viemos aqui pouco tempo, mas vai gerar a consequência para toda uma eternidade. Por isso que vale a pena o jovem estar aqui. Por isso que vale a pena o jovem, o adolescente renunciar ao pecado. Por isso que o jovem se preserva, por isso que ele cuida, por isso que ele se veste adequadamente, muitas vezes contra a sua vontade, mas porque ele tem certeza que um dia ele vai morar com o Senhor. E Paulo continua, ele fala: não atentando para as coisas que se vê, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu não li nada do meu esboço aqui, né? Mas eu marquei aqui, ó, que as coisas que se veem são as coisas inevitáveis. Não atentando para as coisas inevitáveis, mas olhando para Jesus. Paulo tinha mais uma convicção. Capítulo 5 de Coríntios, só lendo em seguida: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos eternas nos céus. Então Paulo, ele vem falar que é um tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda. Tenda é algo que tu vive de forma temporária. Então Paulo, ele não se preocupa com a sua vida, ele não se preocupa com o seu corpo, porque ele tem certeza que ele está indo para um outro lugar. Ele tem convicção que ele está indo para uma nova morada. É a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, aos Coríntios Paulo escreve
Mas como foi Paulo no fim da sua vida? Será que ele se manteve íntegro? Será que após tanta tribulação ele se manteve íntegro? Vamos ler lá, por gentileza comigo. Por coincidência, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 6. Paulo escreve a Timóteo. E Paulo estava numa prisão em Roma. Nós sabemos que era uma masmorra, Mamertina, o nome dessa prisão. Eu tive pesquisando no Google, e é uma prisão onde Paulo ficava no segundo e no terceiro piso embaixo da terra. E ali não tinha porta para entrar e nem para sair, somente uma lacuna, um buraco, aonde ele era posto ali. E ali estava Paulo, ao final da sua caminhada. Ele mesmo vai falar que ele estava sozinho, ele estava enfermo, ele estava pobre. Mas ele vai nos deixar uma das mais lindas mensagens que a Bíblia pode registrar. Ele fala assim, ó: porque quanto a mim já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, porque eu já estou condenado, e o tempo da minha partida está próximo. Aquilo que ele tanto ansiava, uma nova morada do céu, está se aproximando para a vida dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, apesar da tribulação, da dificuldade, eu tenho vencido em Cristo Jesus. Esta era a palavra de Paulo. Ele fala assim, ó: desde agora a coroa da justiça me está guardado, ao qual Deus, o justo, reto juiz, me dará naquele dia. Ele tinha essa convicção. Essa era a alegria de Paulo. Embora ele padecesse, embora ele sentisse